Uma disputa que envolve milhões de reais. Viúvo da mulher que morreu em um incêndio no próprio apartamento luta pelo direito a uma parte da herança, apesar do casamento no regime de separação de bens. Do outro lado está a família da milionária, que processa o viúvo por abandono de incapaz. Ele teria sido negligente com a mulher, que sofria de depressão e não podia ficar sozinho em casa. Cláudio Carvalho Pitanga, 54 anos. Liliane Kepp, que morreu também aos 54. Uma união de 6 anos, interrompida por um incêndio que destruiu o quarto do casal no início do ano passado. Cláudio e Liliane nasceram em Vitória, capital do Espírito Santo. Estudaram juntos em um colégio frequentado pelos filhos das famílias mais ricas da cidade. A gente era muito amigo e se flertava muito. Mas a Liliane gostava de caras mais velhos nessa época, né? Tanto que ela casou com 18 anos. O romance entre os dois demorou a acontecer. Liliane se casou cedo com outro homem e teve 3 filhos. Na mesma época, Cláudio foi morar nos Estados Unidos com a família. Só voltou mais de 10 anos depois. Ele também se casou e teve 3 filhos. Uma das filhas de Cláudio, de 6 anos, teve morte trágica. Ela caiu do 9º andar do prédio em que morava. Segundo ele, a tragédia pessoal abalou também a vida financeira. A empresa de turismo, que ia bem, acabou falindo. Liliane, ao contrário, era herdeira de uma das maiores fortunas do país. A empresa de transportes que o pai fundou na época de 50 se tornou o centro de vários empreendimentos que faturam mais de 5 bilhões de reais por ano. Além disso, ela mesma investiu na área de terrenos e imóveis, aumentando o patrimônio. Décadas depois, já divorciados, Cláudio e Liliane se reencontraram por acaso num restaurante. Cláudio e Liliane se reencontraram em 2011 e logo passaram a viver juntos. Meses depois, ela comprou um apartamento neste prédio, que fica em um bairro valorizado da capital paulista. Segundo ele, o local passou a ser a residência fixa do casal. Então a gente era tão apaixonado um com o outro que a gente nem precisava sair na rua. A gente botava uma musiquinha, dançava em casa, curtia. O máximo que a gente fazia ia em um restaurante ou outro, muito raramente. Nós curtíamos muito ficar em casa vendo televisão e vivendo a nossa vidinha um para o outro. Um apartamento por andar, 400 metros quadrados, avaliado em mais de 6 milhões de reais. O casal preferia viver na capital paulista para fugir da família de Liliane, que não aprovava o relacionamento. O filho do meio da empresária, que por coincidência também se chama Cláudio, era o principal crítico. Desde o início, Claudinho, como é chamado, se mostrou contra a relação da mãe com um homem falido. O filho de Liliane não quis gravar a entrevista, mas o advogado da família diz que o problema não era pessoal. Porque ele não fazia bem para Liliane, comportamentos agressivos, uma avidez financeira pela condição patrimonial dela. O viúvo responde assim à acusação de agressão. Eu rindo porque da mentirada, de ser uma calúnia tão grande. Coitados, meu Deus do céu, se é isso que eles têm contra mim. A gente vivia um amor tão intenso. Eu sempre tratei Liliane igual uma princesa, que ela era minha princesa. Isso aí todos sabem. Antes de vir para São Paulo no início do relacionamento, o casal vivia nesta mansão, na Ilha do Frade, bairro com o metro quadrado mais caro do Espírito Santo. Na residência luxuosa, Liliane comemorou o último aniversário, uma festa para 300 convidados. Tudo registrado em detalhes e fotos numa revista sobre a sociedade capixaba. Inclusive, eu dei um presente de aniversário para ela, foi ter fogos de artifícios quando ela entrasse na sala, né? Que ela sempre fazia aquela entrada triunfal, ela era sempre a última a entrar. Depois todos os convidados chegaram, é que ela entrava. E quando ela entrou, aí eu soltei os fogos de artifício. Para afastar os problemas com a família, Liliane e Cláudio assinaram um contrato de união estável. 3 anos depois, casaram com regime de separação de bens. Nós só casamos no papel mesmo
para poder blindar ela contra a família. Mas os parentes de Liliane dizem que o relacionamento entre os dois não era tão bem resolvido assim. O casal teve muitas idas e vindas, separações momentâneas e discussões por dinheiro. Nesta troca de mensagens por e-mail que aconteceu depois de uma briga, Cláudio faz cobranças financeiras a Liliane. Fiz um distrato com você e nós assinamos no valor de 150 mil. Você depositou 50 mil. Faltam 100 mil. Ponha uma coisa na sua cabeça. Não vou vender meu carro. Não vou ficar duro como você quer, afirmou Cláudio. A causa de todas as nossas separações foi o filho Cláudio. Entendeu? Que ele fazia isso, ele colocava coisas na cabeça dela que não eram verdades. O fato é que Liliane sofria de transtorno bipolar e depressão havia pelo menos 30 anos, bem antes de se relacionar com Cláudio. Em 2014, alegando que ela estaria em crise, o filho Claudinho internou a mãe numa clínica à força. Segundo o viúvo de Liliane, ele sequer sabia para onde a mulher tinha sido levada. Foi um sequestro, tanto que eu chamei a delegacia anti-sequestro. O delegado anti-sequestro foi que descobriu onde ele estava, porque eles não me falavam onde ele estava, de jeito nenhum, falaram que eu não tinha direitos. Essa internação ocorreu, mas não foi uma decisão tomada do dia para a noite e nem tomada unilateralmente por um filho ou mesmo pelos 3. Houve uma reunião de, no mínimo, 16 pessoas da família e, de fato, o Cláudio Pitanga prestou queixas nesse sentido e tanto não houve sequestro que o delegado sequer instaurou um inquérito policial. Interditar uma pessoa é essa pessoa não ter mais vida, essa pessoa ser totalmente controlada pela outra pessoa. E era isso que o filho dela queria. Para quê? Para quê? Por que isso, meu Deus? Por quê? Porque dinheiro? Que ganância é essa? Liliane teve outras crises de depressão. A última aconteceu no final de 2016. Ela passou um mês internada e recebeu alta para passar o Réveillon em casa. Os 30 dias seguintes foram os últimos da vida de Liliane. No dia 30 de janeiro do ano passado, Cláudio saiu aqui do apartamento por volta de 10h30 da manhã e deixou a esposa dele aqui no dormitório do casal. 2 horas depois, ele recebeu um telefonema da empregada. O apartamento está em chamas, disse ela. Foi assim, né, Cláudio? Foi. E quando eu estava entrando no supermercado, nem tinha estacionado ainda, a empregada me ligou. 5 minutos eu estava aqui no prédio. E ela trancada aqui, por que a empregada não entrou? A empregada abriu a porta do quarto dela. A empregada chegou a abrir a porta? Abriu a porta do quarto dela, mas como saiu muita fumaça de dentro do quarto, ela saiu desesperada. Aqui era a marca de onde a cama estava. Agora, o apartamento foi todo, o quarto foi todo reformado, né? Porque isso ficou tudo preto. Não, nem o reboco ficou tijolo isso aqui. Agora sobrou esse restinho aqui, né? De sinal, né? Ficou. Eles queriam botar um verniz preto aqui, mas eu não gosto da cor preta, então você preferi deixar assim. Você comentou comigo que quando você chegou, o corpo dela estava aqui. A gente nota que aqui está escuro. Quando o bombeiro retirou ela, foi o bombeiro que conseguiu entrar. Eu não consegui. Não conseguiu? Não, ele só entrou com máscara. Porque a fumaça era muito intensa. Liliane sofreu algumas queimaduras, mas morreu por intoxicação. Para mim, os banhos da Liliane geralmente era 1 hora e pouco. Ela pode ter acendido uma vela na beira da cama. A cama que a gente tinha comprado era toda de espuma, não é igual essa cama, que essa cama é elétrica. Isso faz uma fumaça terrível. É uma fumaça tóxica. A fumaça também teria atingido os pulmões de Cláudio. Segundo ele, foi preciso ficar internado por vários dias. A investigação da polícia não conseguiu determinar a causa do incêndio. O processo corre em segredo de justiça, mas Cláudio foi indiciado por abandono de incapaz. A família acredita que este documento da alta de Liliane, 1 mês antes do acidente, prova que Cláudio foi negligente. É uma alta condicionada aos mais variados cuidados. Deveriam ter ocorrido visitas psiquiátricas diárias, livro de entradas e saídas do edifício, dá conta de que isso não existiu. Deveria
deveria ocorrer assistência ambulatorial, 2 enfermeiras deveriam, pelo menos, estar cuidando de Liliane, não houve a contratação dessas enfermeiras, que ela nunca poderia ter ficado sozinha. O Domingo Espetacular procurou o psiquiatra que cuidou de Liliane, mas por questões éticas, ele não pôde dar informações sobre a paciente. Cláudio se defende, diz que não houve abandono e que a esposa não era incapaz. Segundo ele, 2 empregadas estavam com Liliane no momento do incêndio. Além disso, alega que ela estaria muito bem. Liliane seguia à frente dos negócios dela, gerenciando tudo. Dias antes, tinha cortado o cabelo, como mostram estas fotos. A Liliane já não estava em depressão, ela já tinha saído praticamente da depressão. Mas afinal, o que significa ser incapaz, segundo a Justiça? Este professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo diz que a pessoa é considerada incapaz em 2 situações: quando se é criança ou idoso, em idade avançada, ou quando se tem problemas de saúde mental. O abandono significa um ato deliberado. Não é um crime culposo, mas é um crime doloso. Ou seja, eu sei que existe alguém sob os meus cuidados, que demanda esse cuidado, e eu propositalmente abandono e deixo, vamos dizer assim, ao léu. Sozinha. Deixo aos descuidados. Qual seria o direito de Cláudio na fortuna de Liliane? O tratamento que a lei dá no caso do divórcio é diferente do tratamento que a lei dá no caso do fim do casamento pela morte de um dos cônjuges. Exatamente. Divorciaram-se, cada um leva a sua parte, o seu patrimônio que já estava separado, já estava definido. A separação. Isso. Com a morte, continua a vigorar ainda o regime da separação de bens, mas aquele cônjuge sobrevivente passa a ter direitos, se o regime é da separação convencional, apenas no da convencional, ele tem direitos à herança do cônjuge falecido. Por enquanto, Cláudio conseguiu o direito de permanecer no apartamento em que vivia com Liliane, mas deve cerca de R$50 mil em condomínios atrasados. Até onde é o conhecimento, a família tem conhecimento, ele não tinha uma atividade de trabalho fixa e também Liliane pagava, por exemplo, inclusive a escola dos 2 filhos dele do primeiro casamento, dentre outras necessidades desses filhos. Liliane me dava um dinheiro por mês porque eu administrava tudo dela. Administrava tudo, todos os funcionários, todas as nossas 6 casas, administrava tudo para ela. Enquanto a Justiça não chega a uma decisão sobre a divisão dos bens de Liliane, Cláudio aguarda o fim de outro processo. Se for responsabilizado pela morte da mulher, pode receber uma pena que varia de 4 a 12 anos de prisão. A Liliane era uma pessoa ativa, ela trabalhava, era uma pessoa divertida, era minha companheira, era a melhor pessoa que eu tinha na vida.